de Eclesiastes diz assim, ó: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Pule comigo que somos cristãos. Palavras do Genival agora, tá? Eu não creio assim. Na minha cabeça, no meu coração, a morte é um mistério. A morte é um mistério para nós seres humanos. Porque Deus só nos dá o discernimento das coisas segundo a nossa limitação, e nós não entendemos o mistério da morte. E a gente que temos Cristo, sabemos que aquele que morre em Cristo, entre aspas, sabemos que ele não morre, ele dorme. E passou da morte para a vida. Seja ele a idade que for. A idade que for. Mas, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de... Que tanto tempo é esse, Senhor? Será que esse tempo é para mim, para você, para nós, para os seres humanos? Eu, Genival, penso que não. Esse tempo aqui é para Deus, irmãos. Para Deus há um tempo, né? Deus... Deixa eu aqui explicar para os irmãos. Não é que Deus vai nascer e vai morrer. Ou Deus vai plantar e vai colher. Não, mas para Ele, Ele não se prende no tempo. Por isso, olha só, a leitura feita na nova tradução da linguagem de hoje fica um pouco melhor o entendimento de Eclesiastes capítulo 3. Porque aqui eu fiz uma leitura na revista e corrigida, que é muito complicado para se entender. Mas na revista, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim no versículo 11, que nós lemos: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Deus marcou o tempo para cada coisa. Ele, Deus, nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Deus nos deu a mim, a você, ao ser humano, o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Então Deus colocou no coração do ser humano a vontade e o desejo de entender as coisas do passado e entender as coisas do futuro. E aí, para nós cristãos, vem os profetas, né? Profetizar. Quem já viu profeta profetizar passado aqui? Acredito que nunca, né? Ninguém viu, né? Porque profeta só profetiza o quê? O futuro. Será que esse tal profeta entende realmente o que vai acontecer no dia de amanhã? Será? Ele não sabe nem o que vai acontecer com ele. Quanto mais com aquele que está ouvindo a sua mensagem. Quer dar uma de Eliseu, uma de Elias, uma de Jeremias, uma de Isaías? Ou muitos profetas que tem por aí querem ser maior do que João Batista? Ele sabe o tempo de amanhã? Ah, irmã Lidalva, Deus usar minha boca aqui para profetizar que no seu retorno para a sua casa, quando a senhora tiver, com todo respeito, quando você estiver na rodoviária, de repente você vai chutar uma nota de R$100. Receba. Amém. Hã? É de Deus. É? Não é verdade? Profecia boa, né, irmão Antônio? Né, irmão Antônio? Irmão Antônio, não, irmão Francisco. Eu tô com o nome dos pastores lá que está aí na mente. Pastor Antônio e pastor Aderci. Hã? Profecia boa, né, irmão Francisco? Hã? Você vai para a sua casa, a pastora lhe deixa lá, você desce do carro e de repente, olha, irmã Ivani,
um bolo aqui de 100 reais. Deixa eu ver quanto tem. 1.000 reais, olha. Ô glória, aleluia. Deus fez brotar do chão. É? Né? Que bênção, né? E ainda final de ano, hein? Ganhou um 13º sem trabalhar, olha. Que bênção. Agora e se eu falar o contrário? Que você vai perder 1.000 reais. Hã? É, irmão Lidalva? Se eu falar pra você que Deus está mandando dizer que você, em vez de achar 100, vai perder 500. Hã? Né, pastor Ivani? Profecia como essa, quem quer receber? Né? Agora, porta aberta, mão cheia, todo mundo quer receber. Mas a profecia que Deus mandou Isaías lá falar com Ezequias: prepara a tua casa que tu vai morrer, homem. Hã? Ezequias, por acaso, virou para a parede e disse: poxa vida, hein, Jeová? Fiz tanto pela tua casa para receber uma profecia dessa? Ou então, como é o costume de nós cristãos, ela foi usada pelo diabo, não foi de Deus não. É ou não é, irmão? É ou não é? Mas quem conhece sabe o que vai acontecer no tempo. Ninguém sabe. Então o tempo que nós temos de vida, o pouquinho tempo que nós temos na casa do Senhor, juntamente com os irmãos, então vamos fazer como é dito e falado em todos os lugares: dê o seu melhor. Independente, pastora Brunão, do defeito de som, se não tivesse som aqui, a última vez que eu preguei aqui, a gente pregou sem luz, sem energia, e tínhamos mais ou menos aproximadamente o mesmo número de irmãos. Então, falta de chuva não foi, hein? Hã? Falta de energia não foi a presença dos irmãos, né? Hã? Sabe por quê, irmãos? Só vem aqueles com quem Deus realmente quer tratar. Certo é que aqueles que não vieram porque Deus não quis que não viessem. Não vieram porque são negligentes. Mas querem bênção. Querem, quando vir para a casa do Senhor, sair daqui abençoado. Não querem sair daqui com açoite nas costas, com correção na vida. Não querem. Eles querem receber bênção, chuva de bênção. Não querem receber chuva de saraiva. Não querem. A irmã veio lá de Uraí para receber saraiva. Não, né, irmã? Não, né? Quem quer, irmão? Mas nós temos que entender, irmãos, que nós vivemos presos no tempo. Porque o tempo, na verdade, viu? Ele não existe. Sabe, Bruno? O tempo não existe. O tempo ele não existe. Por isso que o nosso Deus, ele é atemporal. Não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Mas nós somos obrigados a viver preso nesse tempo. Por isso, esta palavra que Deus inspirou se não me engano, Salomão a escrever, que há um tempo, pastora, para todas as coisas. Há um tempo, Lúcia, para todas as coisas. Há um tempo, Fran, Jorge, para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas, porque eu e você estamos presos nesse tempo de vida aqui na terra. Jesus Cristo, nosso Deus encarnado, ele é um ser, ou era um ser atemporal, até ele se despir da sua glória, se vestir de homem, se vestir da humanidade, e ele, por estar vestido nesse corpo humano, ficou retido no tempo durante 33 anos e meio, segundo os estudos teológicos. Mas quando a divinal glória de Deus, ele precisava manifestar, sabe o que ele fazia, pastor Ivani? Sabe o que ele fazia? Lázaro, sai para fora! Depois de 4 dias,
Um morto ressuscitou. Aleluia. Como é possível? Só sendo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz a palavra que quando era preciso e necessário a glória de Deus se manifestar na presença dos homens, lá em Israel, aproximadamente, segundo o nosso calendário, 2025, 26 anos atrás, ele precisava então revelar o que estava dentro do coração dos homens. Quando os homens só pensavam, expulsa o demônio pelo Bezebu. E ele falava, por que vocês estão pensando assim de mim? Revelando os pensamentos dos corações. Aquela mulher lá do fluxo de sangue, ela não disse para ninguém. Ela não falou para ninguém porque ela não podia dizer. Ela não podia revelar. Segundo, por causa da doença dela, não podia. Porque se ela revelasse o intuito dela, ela seria menosprezada. O que a gente faz hoje, em dia, entre nós mesmos. Ela seria desprezada, rejeitada, caluniada, criticada, difamada. Ela só pensou no coração: se eu tão somente tocar na orla dos vestidos dele, eu serei curada. Ela pensou apenas nisso e agiu a fé. E de tanta gente que tocava no Salvador, ele falou: alguém me tocou. Então a glória de Deus se manifestou naquele momento, revelando a fé do coração daquela mulher. E disse para ela: filha, não foi eu, não foi João, não foi Pedro, não foi ninguém, foi a tua fé que te salvou. A tua fé te salvou. E aí, irmão? E foi tudo no tempo. Para nós, o tempo precisa existir. Sabe por quê, irmão Francisco? A gente precisa de um tempo de estar. Porque, por exemplo, pastora Ivani, se não tivesse relógio, né? Genival fala demais. Se não tivesse relógio, eu ia até, né, Lúcia? Iríamos até, né, vigília o quê? Que vigília? Não existia domingo, segunda, né? O Genival ia ficar falando até a garganta acabar. Mas existe um tempo para quê e por quê? Para que a gente possa ter um equilíbrio na vida de até onde a gente pode ir, irmãos. Até onde a gente pode ir. Não diz Deus, através acho que de Paulo, de algum escritor, não querais ser sábios demasiadamente. Acho que no próprio Eclesiastes diz: não tentem ir além daquilo que Deus fez com que vocês chegassem. Tem muita gente aí querendo ser mais e melhor que outros. Esses debates teológicos que a gente conhece por aí, trindade, adventista, católico, metendo pau nas outras. A gente crente metendo pau nas outras religiões, acreditando nós, que eu estou generalizando, tá, irmão? Não. Acreditando nós que somos melhores do que as outras religiões. A gente não vê. Aí, outra opinião do Genival aqui, particular. Não. A gente não vê outras religiões por aí criticando a nossa. Ao contrário, elas ficam se defendendo da nossa. Com todo respeito aos irmãos que creem diferente, mas uma pessoa que era católica devota, aí se converte para o evangelho. Chega no evangelho, começa a meter pau no seu filho, na sua mãe, na sua filha, no seu tio, no seu primo, no seu sobrinho. Mas homem, mulher, tu não vivias na mesma vida, então tu teria que me entender. Se eu estou com uma fé errada, contrária da sua, por isso que muita gente não se converte, principalmente nos dias de hoje, no ano 2025, século 21, porque o Evangelho de Jesus Cristo não está sendo mais pregado, viu, pastora? Não está sendo mais apregoado para salvar as vidas. O Evangelho, entre aspas, está sendo usado
para agredir a fé das outras pessoas. E está sendo usado para passar a mão na cabeça dos crentes dentro da igreja que vivem uma vida de qualquer jeito. Hã? E o que a Bíblia diz? Eu estava conversando ontem com o pastor Lucas, lá no conjunto Henrique Alves, da igreja pentecostal, acho inabalável. Ele estava falando, hoje em dia, Genival, é muito difícil a gente ver pregação sobre santificação. Teve uns 2, 3 anos atrás, se não me engano, muitos louvores falando sobre o quê? Santificação, santidade. Hoje os louvores é sobre religiosidade. E infelizmente a igreja do Senhor, ela está, como posso dizer, confusa. Aquele que conhece, com todo respeito, irmãos, eu falo, viu? Aquele que conhece as Sagradas Escrituras, como ela é simples, eu sou um defensor, falando com o pastor Lucas ontem, eu sou um defensor, para quem me acompanha em mídias sociais, vê que eu posto muitas vezes um emblema que eu conheci há muitos anos atrás e sequestrei esse emblema, né, para mim, né? E eu vivo postando. Eu sou um defensor do evangelho simples e puro. Simples e puro. O evangelho de Jesus Cristo, irmãos, qual que é? Crer no Senhor Jesus Cristo, amar e perdoar. Acabou, pastora. Quer chegar no céu? Obedeça ao que Jesus falou. E o que foi que Jesus falou e ensinou, irmã Lindalva? Qual o ensinamento de Jesus Cristo? Apenas 2. E o mandamento que eu vos deixo é esse: amai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar meus irmãos? 7 vezes? Não, Pedro. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer ser santo, quer ser perfeito? Perdoa, ama. Você perdoando, você amando, você está se santificando. Porque é o que Jesus, nosso Deus, fazia. Preso no tempo, ele se colocava sempre no lugar da outra pessoa. Coisas, viu, irmão Francisco, que nós não fazemos hoje em dia. Se colocar no lugar da outra pessoa. Nosso irmão Bruno, o testemunho da nossa pastora aqui, quem foi que viu, pastora? Eu não vi, mas pelo seu testemunho eu fiquei tentando sentir a sua dor no tempo que você precisou passar com o seu menino, para hoje estar aí, ó, abençoado. Canta com uma beleza, né? Tá aí, ó. Mas quem foi que viu? A pastora mesmo disse que só, com todo respeito, eu não sei a luta que a pastora passou, mas pelo testemunho que a pastora deu aqui no domingo à tarde, só eu e o meu irmão. E muitas vezes a mãe idosa, a avó idosa ali, ó, mesmo debilitada, difícil, fazia um esforço para estar ali. Mas cadê as outras pessoas? Cadê os outros, irmão? Cadê? Vamos orar pela pastora Ivani. Será que só orar é o suficiente? Já disse Tiago, se você vê que o seu irmão precisa de ajuda e só for orar por ele, não está fazendo nada demais. Se coloca no lugar, se fosse você, o que você precisaria, o que você queria? Somente oração? Eu sou diferente, né? Eu não gosto muito de visita, né? Né? Mas glória a Deus, cada um tem um propósito. Cada um tem um jeito de ser. É a característica e a qualidade de cada um. Mas voltando aqui para o texto para finalizar, irmão. Olha só. No versículo 15, para finalizar, olha só o que diz na nova tradução na linguagem de hoje.
tudo que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Ponto. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Vocês entenderam a profundidade do texto? É porque a gente só se apega, pastora, irmão, com há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de matar, há tempo disso, tempo daquilo. Mas se a gente olhar os textos, esse versículo 15, tudo o que acontece no presente ou o que pode acontecer no futuro já aconteceu antes, no passado. Como é isso? Missionária Lindalva, como é isso? Na linguagem da corrigida, diz assim: o que é presente, o que é já foi passado, e o que há de ser no futuro também já foi. E Deus pede conta do que passou. Que mistério. É só lembrar, sabe do que, irmão? De Apocalipse. Lá no livro de Apocalipse, João disse, vocês vão se lembrar, olha só, tudo o que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. A missionária Lindalva veio lá de Uraí, né? Eu, você, nós, ninguém sabia. Pastora Ivani passou uma luta com o Brunão aqui. Hein, Bruno? Tá firme agora, né? Foi, pastora? O irmão Francisco se acidentou, né, irmão Francisco? Sim. E hoje está aí, ó, se recuperando, né? E eu vim lá do Recife para casar com essa bênção aqui. É assim que Deus faz. Depois de mais de 45 anos. Pois na onisciência de Deus, irmãos, tudo isso já aconteceu. É o que o texto está dizendo. Tudo que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Lembra o que João falou? Eis que eu vi um cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. E João estava lá no futuro, na ilha de Patmos preso. Ele teve a revelação e estava lá no futuro, vendo o passado que aconteceu no seu presente. O Cordeiro de Deus que foi morto para a salvação do mundo. Então, Jorge, Fran, o que a gente passa nesse mundo, irmão, já aconteceu. O que a gente passa nesse mundo pode acontecer novamente. Mas sabe o que é bom? Aí eu quero, com isso, para finalizar, eu esqueci o nomezinho que fala, que é, não é engatilhar, eu esqueci o nome que fala, a fé de vocês, para o quê? Descansa em Deus, porque Ele está no controle de tudo. É o que diz a palavra, Ele está no controle de todas as coisas, seja para o bem, seja para o mal. Ele está no controle de todas as coisas. A nossa pastora passou pelo que passou, Deus estava no controle. Hoje você sabe disso, não é? O irmão Francisco se acidentou, e você sabe, podia ter acontecido algo pior, não foi? Poderia ter acontecido algo pior, mas não aconteceu. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, Deus. A gente não sabe o que poderia ter acontecido se algo pior tivesse acontecido. A gente não sabe o que poderia ter acontecido se o galho não tivesse caído. Se o galho não tivesse caído, irmão Francisco, você não teria falado o que você falou, dado o testemunho que você deu. Pastor Ivani, o que você passou, se você não tivesse passado, você não tinha dado culto de ações e graça. Entendeu?
Então Deus está no controle de todas as coisas. Só que a gente, por estar preso no tempo, estamos limitados, a gente não entende o que Deus fez, o que Deus faz, ou o que Deus fará. A gente crê no que Deus fez, crê no que Deus faz, crê no que Deus fará, segundo aquilo que a gente espera dele. Mas Deus não faz o que eu e o que você quer. Ele faz o que Ele quer. Por isso Ele está no controle de todas as coisas. Então, a partir de hoje, irmãos, que esta palavra possa ficar enxertada no seu coração. Irmão Francisco, quebrei o pé? Glória a Deus. Por que, Senhor? Eu não sei. Me faz entender, para eu continuar glorificando o teu santo nome. Muitas vezes nas minhas orações, falo para Deus: poxa vida, Senhor, foram anos orando. Eu fico pensando, a bênção, precisei sair do meu estado, passar por um outro estado, passar mais de 12 anos lá em São Paulo, para vir para cá, para Ibiporã, para conhecer essa bênção aí na minha vida. E ela, talvez eu apanhe em casa depois, né? Mas ela, irmãos, é um testemunho, tá? Por isso que eu creio nesse Deus, viu, irmãos? Sem titubear. No modo que eu orava, no modo que eu sempre esperei a pessoa. Não é porque ela está aqui, ela não estivesse aqui, depois ela se tira pelo Facebook. Mas é exatamente a descrição da varoa que eu pedi a Deus. Eu não pedi apenas uma mulher, ou uma esposa, ou uma varoa. Eu pedia, segundo o que está escrito lá em Gênesis, uma auxiliadora para estar comigo ao meu lado. E do jeitinho que eu esperava em Deus, veio. Agora, os irmãos que a conhecem, perdoa da Lúcia, não vai bater em mim não, né? Irmão aqui, então testemunho, no Facebook também testemunho, hein? Mas eu estava conversando ontem com o pastor Lucas, lá no conjunto habitacional Henrique Alves. Eu não entendo os desígnios de Deus, porque nós sabemos que Deus jamais vai destruir uma família para construir outra. Isso é papel do diabo. Destruir uma família para construir outra, e aí ele destrói aquela outra para construir outra, e destrói aquela outra para destruir. Você sabe disso, não sabe? Isso é obra do diabo. Mas os desígnios de Deus, quem é que entende, irmão? Eu não entendo. Mas eu amo esse Deus. E enquanto eu viver, enquanto fôlego de vida houver, enquanto oportunidades eu estiver, eu estarei e continuarei falando desse grande amor, do que Ele fez, faz e pode fazer. Estarei compartilhando. Se não for em uma igreja CNPJ, instituição como essa, obrigado a pastora Ivani por mais uma vez essa oportunidade. Pode ser no Facebook, no TikTok, no Kawaii, no YouTube. Uma coisa eu sei: a palavra de Deus, ela não ficará retida no meu coração, e pessoas vão ouvir. E sou muito grato a Deus, irmãos, porque pelo que Deus fez, faz e fará comigo. Fez, faz e fará. Eu só peço a Deus, e eu convido você também a fazer esse pedido para o Senhor, humildemente, para que no tempo que estamos presos, no tempo que nós estamos limitados, quando vier a acontecer alguma coisa em nossas vidas, que Ele, Deus, faça-nos entender o propósito desse acontecimento. Porque já diz lá em Romanos, vocês se lembram? Que diz assim que, agora minha palavra não vou saber falar, mas todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Mais ou menos isso, né? Com minhas palavras não sei dizer. Então, se tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos, então seja para o bem ou para o mal. O ruim de nós, viu, irmã Lindalva, sabe o que é? É que a gente só quer bênção, prosperidade, vitória.
vitória, vida. E a gente esquece, na vez que eu preguei aqui, né, que estava sem energia, né, pastora? Ah, sim. Eu compartilhei com os irmãos aqui o livro dos mártires. Homens, mulheres, jovens e crianças que foram mortos, queimados, decapitados, jogados no mar. Aí eu pergunto, irmão, o que aproveitou para a vida deles, se eles amavam tanto a Deus? Mas a resposta está aqui, ó. Sabe qual é a resposta que está aqui? Os irmãos sabem a resposta que está aqui? Diz assim, ó, que aqueles mártires, não, o mundo não era digno deles. Por isso, por quê, irmãos? Pensa comigo, irmã pastora. Desculpa, eu já passei além do tempo, mas pensa comigo para finalizar. Deus, a gente gosta muito de pregar, né, pastora, né, irmã Lindalva? A gente gosta muito de pregar. Daniel na cova dos leões. A gente gosta muito de pregar. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, e tinha um quarto homem lá. Olha, Deus livrou o servo dele. Deus fez Daniel usar os leões de travesseiro, coisa que eu discordo completamente. Porque senão eu estou chamando Daniel de preguiçoso. Enquanto o cara está lá para morrer, usar leão de travesseiro, na minha opinião e fé, Daniel estava orando. Passou a noite em oração, porque Daniel era um homem de oração. Por isso a Bíblia fala assim, irmãos, que ele orava 3 vezes durante o dia. E aí fala que as pessoas ali, ó, os invejosos, ó, o Daniel está orando, ó, pega ele, leva, joga na cova dos leões. Aí Daniel foi lá, chegou lá, vem cá, leãozinho. Deitou lá no chão. Pensa comigo. Um menino, um leão, os leões lá. Não, chega lá e enquanto Dario estava orando, Dario, o rei da Pérsia, estava orando. O cara que nem servia a Deus estava orando. Quem servia a Deus estava dormindo, chamando Daniel de preguiçoso. Os crentes não percebem isso, pastora. Eu estou chamando a atenção dos irmãos aí, se os irmãos quiserem aceitar isso, que é opinião e fé. Está chamando Daniel de preguiçoso. Daniel dormindo e os leões de travesseiro. Não, na meu pensamento, os leões poderiam até estar dormindo, mas Daniel estava orando. Daniel estava orando. Porque pode ver que quando o texto fala que Dario chegou na cova dos leões, já sabia que o Deus de Daniel livrou ele. Daniel! Aí Daniel falou: oi, Dario, oi. Hã? Não, Daniel fala: o meu Deus me livrou. Glória a Deus. Por quê? O meu Deus me livrou. Porque ele estava orando. Glória a Jesus. Então que nós possamos então, agora me veio a palavra, ativar a fé. Ativar a fé dos irmãos. Então, irmãos, tudo que vier acontecer conosco a partir de hoje, espero que essas palavras, hoje é dia 20 de dezembro de 2025, faltando 5 dias para o Natal, vocês possam então se lembrar dessas palavras, que tudo que acontece nesse tempo de vida que nós estamos, é porque Deus tem um propósito. Qual é? A gente não entende, mas Ele vai revelar. Lembra do que Ele falou para Pedro: o que eu faço agora, tu não sabes, mas saberás depois, tudo no seu tempo. Que Deus abençoe. Passo de volta a palavra à pastora Ivani.